Oi! Hoje é a resenha do conto 15 cenas de descobrimento de Brasis, de Fernando Bonassi. E este conto é o último desse livro, 100 melhores contos brasileiros do século. Finalmente chegamos ao fim deste projeto. Dessa vez o começo do vídeo é diferente, porque geralmente eu começo a contar o começo ali da história até um ponto onde fica tudo interessante e eu paro de contar para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler o texto, não é mesmo? Eu sempre faço isso, mas dessa vez eu tive que mudar, porque este conto aqui é diferente. Mas primeiro falando sobre o Fernando Bonassi, esse escritor brasileiro já publicou muitos livros, uns 15 por aí de romance, outros tantos de infanto-juvenil, mas também ele se enveredou pelo teatro, por roteiros de cinema, TV e principalmente ele é conhecido mais pelas suas obras audiovisuais do que literárias. Curiosamente, ele é conhecido como ter colaborado ali nos roteiros do Castelo Rá-Tim-Bum, ou então em séries para a TV como O Caçador, entre tantas outras. Você sempre encontra o nome do Fernando Bonassi lá nos créditos de algum evento audiovisual. Mas, voltando aqui a este conto dele, 15 cenas de descobrimentos de Brasis. Bom, não se trata de um conto tradicional, com uma história ficcional, linear. Na verdade, a gente tem aqui 15 cenas, são 15 mini contos. E essa é a melhor e a pior parte deste conto. Minha avaliação do conto. Desde a primeira vez que eu peguei esse livro em mãos, eu já percebi que esse texto do Fernando Bonassi era diferente e fragmentado em pequenos pedaços. Isto porque a todo momento eu estava consultando o índice bibliográfico que está justamente nas últimas páginas aqui do livro. Então, sem querer, eu acabava caindo no texto do autor a todo momento. Mas mesmo assim, foi quase 100 vezes, né? Ou exatamente 100 vezes ou mais, para falar a verdade, né? Porque às vezes eu tinha que voltar para fazer outras pesquisas, sempre caía nele, mas eu nunca dei uma olhadela para ler alguma coisa, um preview. Não, eu nunca fiz isso. Mas eu já tinha uma sensação sobre ele. Ou ele vai ser muito bom, ou muito ruim, ou então, principalmente, ele vai ser mediano. Isto porque ele cai no mesmo problema das antologias de contos, que é o caso aqui dos 100 melhores contos brasileiros do século, onde a gente, quando lê a primeira história, fala, tá, gostei dessa história. Ao ler a segunda você pensa, esta é melhor do que a primeira. Depois que lê a terceira você fala, não, essa aqui é melhor do que a primeira, mas não é tão boa quanto a segunda. Ou seja, a todo momento você está atribuindo um valor a ela e ranqueando todas. E depois, ao final da leitura de todos os contos dessa antologia, 10, 12, 15 contos, você chega a uma média, já que você atribuiu uma nota a cada um dos contos, e essa média geralmente, realmente, é média, é uma mediana que é muito comum. Dificilmente você vai atribuir para um livro de contos, por causa dessa média, uma nota alta. Não vai ser 5, não vai ser 1, ela vai sempre ficar ali entre 2,5, 3. Porque assim, no meio de um monte de história, você vai gostar de um monte e não vai gostar de um monte de outras. E se você pega outros leitores, não só a sua opinião, você vai perceber que é a mesma coisa. E fica até invertido as notas, sabe? Contos que você gostou, o pessoal pode não gostar, mas no final das contas, lá na média, vai estar a mesma notinha. 2,5, 3 para o livro em geral. Então, aqui com esse texto do Bonassi se trata de pequenas histórias, microcontos, a tendência realmente é esta. E foi o que aconteceu. Quando eu comecei a ler o texto, e aí sim percebi que eram microcontos, que aliás, deixa eu mostrar um pouco, né? Este é o primeiro grupo, os 5 primeiras cenas, né? Depois, mais um tanto. E por fim, os últimos para completar 15. E não sei se vocês repararam, além da última cena se chamar O Fim, há um fim escrito ao final dessas 15 cenas, desses 15 mini contos. E sim, aconteceu o que eu tinha previsto. Algumas dessas cenas eu achei muito interessante, outras não achei nada demais e outras achei até banal, por que que estão aqui.
Elas até fogem assim meio do contexto geral. E sobre o que é o contexto geral? Bom, no começo parece que ele vai realmente contar a história do Brasil. No princípio, na primeira história, parece aquela coisa de Bíblia, né? No princípio havia o verbo, né? A luz. O primeiro texto aqui começa com primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. E por assim vai. Eu não vou detalhar cada uma das cenas, porque é muito difícil resumir elas são muito curtas. Se eu falar alguma coisa, eu já quase contei toda a história. Então, vai ficar por isso mesmo. Basicamente, as primeiras cenas aqui se tratam dos índios, da chegada dos colonizadores. Depois há um pulo para o futuro, e a gente já vê coisas mais ali da época de Tiradentes, do cultivo aqui no Brasil, de cana, entre outras coisas. Depois pula-se mais ainda e chega-se aqui ao século XX, onde a gente fica sabendo sobre armas como AR-15, M21, enfim. Se a gente procurar uma questão comum a todos esses mini contos, a gente pode dizer que é sobre a violência, todos eles. A violência do homem para o homem, ou com o homem. Um tema muito interessante, mas às vezes a gente também não encontra ele em todas as historinhas. Ou encontra muito diluído ou mal desenvolvido. Como eu disse, no fim, deu nisso. Gostei de alguns, desgostei de outros. Fazendo a média, fica uma média. Realmente. Então, para 15 cenas de descobrimento de Brasis, de Fernando Bonassi, eu atribuo o óbvio, né? É 3 asteriscos. Então é isso, terminamos a leitura dos 100 melhores contos brasileiros do século, um projeto que durou 8 meses aqui no canal, com 3 resenhas por semana, e todas as 100 histórias foram resenhadas individualmente. Agora só falta a visão geral do livro, onde talvez eu vou confirmar a minha teoria da média nas notas. Sim ou não, eu não lembro, ainda preciso fazer a continha para descobrir. Mas enquanto esse vídeo não é lançado, provavelmente amanhã, acho que eu vou tentar gravar aqui em seguida. Confira aqui do lado outros projetos de contos, aqui do Mantado de Livros, e até mais, e obrigado por acompanhar esse projeto aqui.